Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. O Sr. Underwood começou a pedir voluntários para que ele pudesse demonstrar algumas pegadas. Mas eu não ia levantar minha mão de jeito nenhum. Eu e o Howley tentamos nos esconder no fundo do ginásio, perto da cortina. Mas é lá que as meninas estavam tendo aula de ginástica. Saímos correndo dali e voltamos para onde o resto dos rapazes estava. O Sr. Underwood me escolheu provavelmente porque eu sou o mais leve da turma e ele podia me jogar de um lado para outro sem se esforçar. Ele mostrou para todo mundo como fazer esses golpes chamados um meio Nelson, um reverso, um desmonte e coisas do tipo. Quando ele estava fazendo um golpe chamado carregada de bombeiro, senti uma brisa lá embaixo e percebi que meu macacão não estava fazendo bem seu trabalho de me cobrir. Foi aí que eu agradeci aos céus o fato de as garotas estarem do outro lado do ginásio. O Sr. Underwood nos dividiu em grupos por peso. Fiquei bem feliz a princípio, porque isso queria dizer que eu não iria ter que lutar com garotos como Benny Wells, que consegue levantar uns 120 quilos. Mas aí eu descobri com quem eu iria ter que lutar, então pensei que trocaria pelo Benny Wells num segundo. Fregley era o único menino leve o suficiente para ficar na minha categoria, e aparentemente ele tinha prestado atenção quando o professor mostrou os golpes, porque ele me imobilizou de todos os jeitos inimagináveis. Passei minha 7ª aula ficando bem mais íntimo do Fregley do que eu jamais gostaria de ficar. Dia da semana. Terça-feira. Essa aula de luta virou a escola de cabeça para baixo. Agora os garotos estão lutando nos corredores, nas salas de aula, em todo lugar. Mas o pior são os 15 minutos depois do almoço, quando deixam a gente sair. Não dá para andar 2 metros sem tropeçar em alguém fazendo isso. Eu tento só me manter à distância. E ouça o que eu digo. Um desses idiotas ainda vai rolar no queijo e começar o toque do queijo mais uma vez. Meu outro grande problema é que eu tenho que lutar com o Fregley todo santo dia. Mas hoje de manhã percebi uma coisa. Se eu conseguir aumentar meu peso, nunca mais vou ter que lutar contra o Fregley. Então hoje enchi minhas roupas com meias e camisetas para subir de categoria para a próxima faixa de peso. Mas eu ainda estava leve demais para subir. Me dei conta de que eu precisaria ganhar peso de verdade. Primeiro pensei em começar a comer um monte de porcaria, mas aí eu tive uma ideia muito melhor. Decidi ganhar peso com músculos e não gordura. Eu nunca me interessei muito em ficar em forma antes, mas essa história de luta livre me fez repensar as coisas. Se eu encorpar agora, isso pode ser útil mais para frente. Na primavera começam as aulas de futebol americano, e eles dividem a turma em com camisa e sem, e eu sempre caio no time do sem camisa. Acho que eles fazem isso para os garotos fora de forma ficarem envergonhados com eles mesmos. Se eu conseguir ficar mais musculoso agora, a história vai ser bem diferente na próxima primavera. Esta noite, depois do jantar, juntei a mamãe e o papai e contei o meu plano. Falei que eu iria precisar de uns equipamentos sérios para me exercitar e também de um pouco de suplemento alimentar para ganhar peso. Mostrei para eles umas revistas de caras musculosos que comprei para verem como eu ia ficar sarado. A mamãe não falou nada a princípio, mas o papai ficou bem entusiasmado. Acho que ele só ficou feliz por eu ter mudado o modo como pensava quando era menor. Mas a mamãe disse que se eu quisesse um conjunto de pesos, tinha de provar que podia manter uma rotina de exercícios. Ela falou que eu podia mostrar isso fazendo abdominais e polichinelos por 2 semanas. Tive que explicar que o único jeito de eu ficar totalmente marombado era comprando o tipo de aparelho de alta tecnologia que tinha na academia, mas a mamãe não quis nem saber. Aí o papai disse que se eu quisesse um equipamento de musculação, devia cruzar os dedos para o Natal. Mas falta 1 mês e meio para o Natal, e se eu for imobilizado pelo Fregley mais uma vez, vou ter um colapso nervoso. Parece que a mamãe e o papai não vão ajudar. Isso quer dizer que, como sempre, vou ter que resolver as coisas do meu jeito. Dia da semana, sábado. Eu mal podia esperar para começar o meu programa de treinamento hoje. Mesmo com a minha mãe não querendo me dar o equipamento de que eu precisava, isso não iria me segurar. Então fui até a geladeira. Esvaziei o leite e o suco de laranja
e enchi os garrafões com areia. Daí grudei eles com fita adesiva num cabo de vassoura e fiquei com um belo haltere. Depois fiz um banco de halterofilismo, com uma tábua de passar e algumas caixas. Com tudo isso preparado, eu estava pronto para começar. Só precisava de um parceiro de exercícios, então chamei o Hawley. Quando ele apareceu na minha porta com uma roupa ridícula, eu soube que tinha cometido um erro. Fiz o Hawley usar o peso antes, principalmente porque eu queria ver se o cabo de vassoura iria aguentar. Ele deu mais 5 levantadas e estava pronto para desistir, mas eu não deixei. É isso que um bom companheiro de treinamento faz. Empurra você além dos seus limites. Eu sabia que o Hawley não ia levar tão a sério quanto eu o assunto de levantar pesos. Então decidi fazer uma experiência para testar a dedicação dele. No meio da série do Hawley, levantei e peguei um nariz falso com bigode que o Roderick tem na gaveta de tranqueiras dele. Bem, quando o Hawley estava com o haltere abaixado, me inclinei e olhei para ele. Como eu previ, o Hawley perdeu totalmente a concentração. Ele não conseguia nem levantar o peso do próprio peito. Pensei em ajudá-lo, mas aí percebi que se o Hawley não começasse a se exercitar a sério, ele nunca chegaria ao meu nível. Acabei tendo que salvá-lo, porque ele começou a morder o garrafão de leite para deixar a areia sair. Depois que o Hawley se levantou do banco, era minha vez. Mas ele disse que não estava mais com vontade de malhar e foi para casa. Sabe, eu pensei mesmo que ele iria dar uma dessas. Mas acho que não dá para esperar que todo mundo tenha o mesmo tipo de dedicação que você. Dia da semana, quarta-feira. Hoje na aula de geografia, tínhamos uma prova oral e tenho que dizer que eu estava esperando por isso fazia um bom tempo. A prova era sobre as capitais dos Estados Unidos e eu sento no fundo da classe, do lado de um mapa gigante. Todas as capitais estão escritas em letras grandes e vermelhas. Então eu sabia que essa estava no papo. Mas logo antes de começar a prova, a Patty Farrell gritou lá da frente da sala. Ela falou para o Sr. Ira que ele devia cobrir o mapa dos Estados Unidos antes de começar. Assim, graças a Patty, acabei indo mal na prova. Com certeza, eu vou arranjar algum jeito de agradecer a ela por essa. Dia da semana, quinta-feira. Esta noite, a mamãe veio até meu quarto com um folheto na mão. Assim que eu vi, sabia exatamente o que era aquilo. Era um anúncio dizendo que a escola está escalando os atores para uma peça. Cara, eu devia ter jogado aquela coisa fora quando eu a vi na mesa da cozinha. Eu implorei para não ter que me inscrever. Essas peças da escola são sempre musicais. E a última coisa que eu preciso é ter que cantar um solo na frente da escola inteira. Mas todos os meus pedidos só fizeram a mamãe ter mais certeza de que eu devia atuar. Ela disse que o único jeito de eu ficar bem preparado era tentando coisas diferentes. O papai entrou no quarto para ver o que estava acontecendo. Falei para ele que a mamãe queria que eu me inscrevesse nessa peça da escola e que se eu tivesse que começar a ensaiar, iria bagunçar totalmente o meu programa de levantamento de peso. Eu sabia que isso iria fazer o papai ficar do meu lado. Ele e a mamãe discutiram por alguns minutos, mas o papai não era páreo para ela. Isso quer dizer que amanhã tenho que fazer a audição para a peça da escola. Dia da semana, sexta-feira. A peça que vão fazer este ano é O Mágico de Oz. Vários garotos foram vestidos com as roupas do personagem, para o qual iriam fazer o teste. Eu nunca nem vi o filme, então para mim aquilo era como entrar num circo de horrores. A senhora Norton, a diretora musical, fez todo mundo cantar o hino nacional para ouvir a nossa voz. Fiz o meu teste de canto, com um punhado de outros garotos cujas mães tinham feito eles irem também. Tentei cantar o mais baixo possível, mas é claro que fui escolhida assim mesmo. Não tenho a menor ideia do que é um soprano, mas pelo jeito que as meninas estavam rindo, Eu sabia que coisa boa não era. Os testes duraram um tempo infinito. O grande finale veio com as audições para Dorothy. Que imagino é a personagem principal da peça. E quem mais iria fazer o teste primeiro senão a Patty Farrell? Pensei em me inscrever para fazer a bruxa, porque ouvi que na peça ela faz um monte de coisas malvadas para Dorothy. Mas alguém me falou que tem uma bruxa boa e uma bruxa má. E com a minha sorte, eu iria acabar sendo escolhido para ser a boa. Dia da semana, segunda-feira. Eu estava torcendo para a senhora Norton me cortar da peça, mas hoje ela disse que todo mundo que fez o teste vai participar. Que sorte!
A senhora Norton mostrou o filme O Mágico de Oz para todos ficarem conhecendo a história. Eu estava tentando pensar qual papel eu deveria fazer, mas praticamente todos os personagens têm de dançar ou cantar em alguma hora. Mas lá pela metade do filme, descobri que papel eu queria. Vou me inscrever para ser uma árvore, porque 1. Elas não têm que cantar, e 2. Tem a chance de ficar jogando maçãs na Dorothy. Poder jogar maçãs na cara da Patty Farrell ao vivo, na frente de uma plateia, é o meu sonho transformado em realidade. Talvez eu tenha que agradecer a minha mãe por me obrigar a fazer a peça, quando tudo estiver acabado. Depois do fim do filme, me inscrevi para ser uma árvore. Infelizmente, alguns outros garotos tiveram a mesma ideia que eu. Parece que tem bastante gente com contas a acertar com a Patty Farrell. Dia da semana. Quarta-feira. Bom, como a mamãe sempre diz, cuidado com o que você deseja. Fui escolhido para ser uma árvore, mas não sei se isso é tão bom assim. As roupas de árvore não têm buraco para os braços, então acho que não vai dar para jogar maçãs. Eu devia estar contente por ter um papel com falas pelo menos. Tinha gente demais e papéis de menos, então precisaram inventar personagens. O Rodney James queria ser o Homem de Lata, mas acabou sendo escalado como arbusto. Dia da semana. Sexta-feira. Lembra que eu disse que tinha sorte de ter falas? Bem, hoje eu descobri que só falo uma coisa na peça inteira. É quando a Dorothy colhe uma maçã do meu galho. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.